Que bom, queridos, depois de uma semana de folga, que bom estar com vocês essa noite. Eu particularmente estou muito feliz, senti falta. Rafa, acho que pode acender, pode botar o primeiro para ficar mais claro, para o pessoal poder enxergar e poder ler a sua Bíblia. Senti falta do nosso encontro na semana passada, eu espero que você também tenha sentido. Alguns de vocês me procuraram, também sentiram falta do nosso encontro aqui. Mas que bom que estamos aqui hoje, para juntos crescermos, aprendemos, e a gente ser desafiado, aprender coisas novas do Senhor. Eu espero, minha oração tem sido para que você possa sempre estar aqui na rede com o coração muito aberto para ouvir a voz de Deus, para que Ele possa falar contigo da maneira que Ele quiser. Se Ele quiser usar minha vida para isso, que bom. Do contrário, Ele vai certamente usar a sua palavra. E meu desejo é que a cada domingo você tenha assim encontros marcantes com o Senhor. O meu desejo é para que a cada domingo isso aqui seja muito mais do que um encontro religioso da sua semana. Por favor, nada disso. Pelo contrário, mas para que seja um tempo de encorajamento, um tempo de desafios, um tempo talvez de exortações, talvez, de puxões de orelha, mas tempos talvez do outro lado de se aproximar do Senhor, da graça dEle, da beleza dEle. Esse é meu desejo para mim e para vocês, tá? Nós estamos nessa série, tudo sobre Jesus, a centralidade de Cristo no dia a dia. Nós estamos olhando para uma carta da Bíblia, uma carta que Paulo escreveu, a carta de Paulo aos Filipenses, tá bom? É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja numa cidade, na cidade de Filipos, uma carta escrita há 2000 anos atrás, mas que parece que foi escrita ontem. Tal é a sua relevância, o tanto quanto ela tem nos ensinado e nos desafiar, como tem acontecido nas últimas semanas. Então nós escolhemos esse tema criativo, tudo sobre Jesus, porque a ideia é buscar ensinamentos, aplicações do que é realmente uma vida onde Cristo é o centro. Queridos, é impressionante a capacidade nossa de falar algumas coisas até mesmo bonitas, frases bonitas, mas que carecem de reais significados e praticidade. Talvez se você é cristão há muito tempo, já tem uma caminhada longa com o Senhor, é comum você falar, não, claro que Deus é o centro. Talvez até mesmo você que não seja alguém desse meio, está nos visitando aqui pela primeira vez. Se eu perguntar para você, o que você acha de Deus, de Jesus? Talvez a tua resposta vai ser como a resposta da maioria dos brasileiros. Jesus? Não. Jesus é tudo para mim. Já ouviu essa resposta? Jesus é tudo para mim. É comum nas pesquisas por aí afora sobre diversidade, religiosidade, perguntar para pessoas, adolescentes, jovens, adultos, quem é Jesus para você? Eu já fiz esse trabalho de pesquisa na rua várias vezes. E a resposta que eu mais ouvi era essa: Jesus? Não, Jesus é tudo para mim. Talvez essa seria a sua resposta, mas o que nós vemos na prática é quando uma pessoa diz que Jesus é tudo para mim,
sem ela perceber, talvez ela está dizendo que Jesus não é nada para ela. É uma frase bonita, sim, é verdade, mas na prática, nós precisamos descobrir o que é realmente Jesus ser tudo para mim, para você. O que é realmente uma vida onde Jesus seja o centro. É por isso que nós estamos estudando aqui essa carta juntos. É uma descoberta para mim e para vocês. Muito mais do que teorias, eu quero ver coisas práticas que podem nos ajudar a viver a realidade de Cristo no dia a dia. Então é uma carta muito gostosa de estudar. É uma carta alegre, um dos temas, talvez o tema principal da carta é a alegria. A gente percebe aqui um Paulo empolgado, solto, animado. Essa é a temática da carta, da escrita. É claro que tem um puxãozinho de orelha aqui e acolá. É claro que tem uma exortação, uma correção, isso sempre tem. Mas no geral o tom da carta é alegre. Eu tenho falado sobre isso com vocês. Por outro lado, eu acho que estudar ela às vezes fica um pouco pesado. Mas como assim? Se a carta não é leve, por que fica um pouco pesado? Porque eu acho que a gente está se deparando aqui com uma realidade de pessoas, tanto de Paulo quanto da igreja, que realmente entenderam o que é tudo sobre Jesus. Entenderam a pegada inicial aqui? Esse ponto é importante. É um desafio para a gente essa carta, porque nós estamos nos deparando com uma realidade de alguém que de fato se entregou, que está vivenciando intensamente o Evangelho, alguém que foi transformado, alguém que está com a cabeça completamente inundada pelo Evangelho de Jesus. E como é que esse cara vive, e como é que aquela igreja vivia, porque não era só Paulo, aqueles irmãos estavam entendendo a centralidade de Jesus, estavam vivendo dessa forma, e isso nos constrange um pouco, isso mexe com a gente, porque eu já disse aqui, porque isso eleva o padrão fica mais elevado, então desafio para nós, e eu espero que a gente seja desafiado. Isso é bom, se sentir desafiado é bom, porque o meu desejo não é que você venha aqui, sente por 40 minutos e finja que está me escutando por um tempo, ou desenvolva a técnica de dormir com os olhos abertos, eu não sei. Não é para isso que você está aqui, pelo contrário, você está aqui para de alguma forma acontecer algo com você, dentro de você. Você está aqui para ser desafiado, para Deus falar contigo, para Deus mexer com você em áreas que Ele quer mexer, para Deus cutucar você em áreas que talvez Ele queira cutucar. É por isso que você está aqui, e esse é meu desejo com vocês nessa série, tá bom? Nessa série de estudos. Estamos no capítulo 1, nós temos falado sobre o início, sobre o voluntariado, sobre cooperadores. Falamos nas últimas 2 semanas, que teve culto, sobre o amor que Paulo orava por aquela igreja. A gente falou sobre o amor como algo essencial e central para o crescimento de uma igreja. Há 2 semanas atrás, os pontos principais foram uma igreja que ama, busca crescer espiritualmente, e uma igreja que ama, busca compreender e praticar a vontade de Deus. Essa foi a temática do nosso último encontro, porque nós vimos até o verso 11. Em outras palavras, a ideia central do que nós estudamos até agora é que crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente, conhecer e praticar a vontade de Deus, que nós vimos aqui em Filipenses, é um projeto de grupo. Não é um projeto isolado que você faz sozinho, não, é um projeto de grupo. Você está aqui para amar, enquanto nós nos amamos, nos conhecemos, nós vamos crescendo, nós vamos mudando, nós vamos sendo transformados a uma imagem, a um padrão, e esse padrão é o próprio Jesus. Isso é um projeto de grupo, nós vimos aqui, essa é a oração de Paulo. Hoje, nós vamos ver Filipenses capítulo 1, do verso 12 até o verso 18. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir, pode deixar ela aberta aí. Se você não tem a sua Bíblia, não se preocupe, está aqui no telão o texto que nós vamos estudar hoje. Mas é bom sempre você ter a sua Bíblia, porque o texto talvez saia daqui, mas você pode continuar acompanhando, obviamente, aí, para ver se o que eu estou falando não é groselha, não é besteira, e de fato está batendo aí com o que está nas Escrituras, tá bom? Filipenses capítulo 1, do verso 12 até o verso 18, diz assim, olha: eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão,
estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Vamos orar? Você pode abaixar a tua cabeça mais uma vez? Orar sempre é bom, orar nunca é demais. Queremos ser uma igreja de oração. Ora, alguns segundos só. Ora por você. Talvez você nunca falou com Deus, ou pouco fala com Deus. Talvez agora uma boa hora fala assim: Senhor, se de fato você existe, fala comigo hoje de alguma forma. Se você crê em Jesus, se você crê no Senhor, peça para que Ele fale ao teu coração aquilo que Ele quiser, para que Ele transforme a tua vida, o teu coração essa noite, se assim Ele quiser e se achar necessário. Ore por mim. Fala para o Senhor: Senhor, ajuda o Tiago a não estragar tudo. Deixa ele ser usado pelo Senhor apenas. Ora por isso. Obrigado, Senhor, porque nesse instante nós temos a certeza de que o Senhor está ouvindo cada coração e cada mente aqui nesse lugar. E obrigado porque o Senhor não nos deixará sem respostas. Obrigado porque o Senhor deseja trabalhar em nós. Na verdade, o Senhor já está trabalhando em nós. Lemos aqui em Filipenses mesmo, alguns versos atrás, que é o Senhor que está trabalhando, efetuando em nós o teu querer e o teu realizar. Faz isso essa noite, Senhor, por favor. Eu oro por mim, pelos meus amigos e irmãos aqui presentes. Em nome de Jesus, amém. Queridos, essa é uma carta de gratidão, lembra? Você não pode perder de vista que Paulo não só está agradecendo a uma igreja que o ajudou, mas também ele está, de certa forma, prestando um relatório sobre a sua atual situação. É uma carta de amigos. Paulo plantou essa igreja, Paulo começou aquele trabalho anos atrás lá em Filipos. A igreja tinha um carinho enorme por Paulo. Paulo estava preso, vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas ele estava preso. A igreja viu necessidades, juntou uma grana, mandou uma oferta para cuidar das necessidades de Paulo e para saber como ele estava. E Paulo então escreve essa carta para agradecer essa oferta e para prestar um relatório, para dizer como ele estava, o que estava acontecendo. E obviamente ele vai usar essa carta para ensinar, para instruir, para corrigir. Mas no geral, a preocupação principal de Paulo aqui é de encorajar aquela igreja. Uma vez preso, uma vez numa situação difícil, Paulo tinha apenas duas possibilidades. Ou ele ia despejar um monte de sofrimento sobre aquela igreja e desanimar aquelas pessoas, ou ele iria encorajar aqueles irmãos que o ajudaram. E quando me propus a estudar esse texto, dividir com vocês esse texto, ao estudar esse texto ao longo dessa semana, três palavras que não estão no texto, obviamente, diretamente, mas elas estão implicitamente, me chamaram a atenção. E eu creio que essas três palavras podem nos ajudar, podem nos guiar no estudo dessa noite. São palavras que podem talvez nos ajudar a ter uma visão geral dessa passagem, e certamente tem muito a nos ensinar. As palavras são essas: paixão, problemas e perspectiva. Paixão, problemas e perspectiva. Essas três palavras podem nos ajudar a entender melhor esse texto. Então, para a gente estudar essa passagem, não achar que Paulo era um cara maluco, a gente vai precisar compreender a sua paixão. Uma vez que a gente compreender a sua paixão, a gente vai começar a entender o porquê dos seus problemas. E obviamente, depois de entender os problemas, entender e perceber, enxergar a perspectiva que ele tinha com respeito a esses problemas. Deixa eu começar pela palavra paixão. Quando eu falo de paixão aqui, eu não estou me referindo a um sentimentalismo barato, a um sentimentalismo momentâneo ou passageiro. Quando eu falo de paixão, eu não me refiro a estar apaixonado por algo, até mesmo no sentido romântico da palavra, tá? Ou aquele sentimento que
que você abre o seu coração e dá vazão no seu coração sem pensar muito, de maneira irresponsável, e que você se entrega para alguma coisa sem pensar nas implicações disso, ou nas consequências, ou nas responsabilidades. Não é nesse sentido de paixão, não. Quando eu falo de paixão, eu me refiro à centralidade de alguma coisa na vida de uma pessoa. Entendam bem, todos nós aqui temos as nossas paixões, todo mundo, sem exceção. Todos nós aqui temos coisas que gostamos, valorizamos e amamos. Coisas essas que ocupam o nosso pensamento, ocupam a nossa agenda, ditam os nossos valores, nos guiam nos passos que nós vamos tomar. Todos nós temos essas paixões, aquilo que nós realmente valorizamos. Coisas que, se você pensar que você vai perder, ou pensar a vida sem essa coisa, você vai chegar à conclusão de que a vida não faz sentido. Isso são as paixões da vida. Elas acabam mudando quem nós somos. Todos nós temos e ao ter as nossas paixões, diversas coisas que valorizamos, gostamos, amamos, damos valor, obviamente, existe sempre aquela que é a paixão central. É aquilo que move, que define você. É aquilo que você deseja mais do que as outras coisas. Deixa eu me ilustrar. Por exemplo, para alguns, talvez até mesmo aqui hoje, a paixão central que dirige e norteia a sua vida é a carreira. Para muitos aqui, talvez, ou alguns, não sei, focam tanto na carreira, no crescimento profissional, aonde você se identifica quem você... na verdade, a tua profissão quase que virou a sua identidade, quem você é. De forma que essa é a sua paixão principal e todo o resto fica no banco de trás. É comum encontrar pessoas que colocam à frente a carreira acima de todas as outras coisas, inclusive de relacionamentos, até mesmo de casamentos, por exemplo. Não é raro encontrar casais que terminam relacionamentos de casamento, por exemplo, porque ambos queriam carreiras e vidas diferentes com respeito às suas carreiras. São paixões principais. Para outros, por exemplo, a paixão principal é o poder. São pessoas que desejam e que buscam sempre o poder, seja em qualquer nível, mas aonde estiver ela quer ter o poder, ela quer ter o respeito, ela quer ser vista, ela quer ser obedecida, é o poder. Tem pessoas que têm as suas paixões principais, ou a paixão principal, na verdade, o poder. Eu não sei quantos de vocês já viram aquela série da Netflix, o House of Cards, mas é uma série que fala sobre a política americana, e toda a sujeira da política americana, e que acompanha um congressista, um deputado. E é muito interessante porque claramente a série trata de que a paixão principal daquele personagem é o poder. Ele não quer riqueza, ele não quer fama, ele não quer prazer, de certa forma, prazer sexual, embora ele vá atrás disso também, mas o que ele de fato quer, e deixa isso muito claro na série, é poder. Ontem na praia, eu tive o privilégio de compartilhar com os jovens aqui da igreja, com o pessoal da igreja que foi lá cultuar com a gente lá na praia, no estaleiro, a história do jovem rico, lá de Marcos capítulo 10. E ficou muito claro para nós, estudar aquele texto ontem, que a paixão principal daquele jovem era os seus bens, era o dinheiro, era aquilo que ele possuía, suas posses. E ao estudar a passagem, nós vimos ontem que aquele jovem, embora atormentado com respeito à vida após a morte, o que aconteceria com ele queria garantia de vida eterna. Quando ele chega para Jesus, e Jesus pede para que ele abra mão da sua paixão principal, que era o seu dinheiro, os seus bens, ele se entristece e vai embora. Porque ele foi confrontado, pois a sua paixão principal precisava ser alterada, e obviamente ele não quis. Todos nós temos então algo que nos move, algo que é central na nossa existência, algo que define quem nós somos, a nossa agenda, os nossos valores. Todos nós temos uma paixão principal. A pergunta é: qual é a sua paixão principal?
É a sua carreira? São seus bens? Sua família? O seu salário? Seus relacionamentos? Ou até mesmo seu próprio futuro que você projetou, está correndo atrás do futuro que você idealizou? Será que essa é a sua paixão principal? Eu não sei. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos ver qual era a paixão principal de Paulo. Eu falei tudo isso porque nessa passagem nós vamos começar a nos deparar com um camarada onde a sua paixão principal era o Evangelho e Jesus Cristo. Era Cristo e a sua mensagem. A paixão principal de Paulo era o Evangelho. Ele estava inundado completamente com a mensagem do Evangelho. Transformou ele de tal forma que tudo na vida dele tinha a ver com Cristo e com o Evangelho. Se tiver sua Bíblia aberta aí, no capítulo 1 mesmo, se olhar no próprio capítulo 1, você vai ver que diversas vezes, no capítulo 1, só para falar do capítulo 1, tá ok? Ele fala de Cristo e do Evangelho. No versículo 5, ele cita o Evangelho. No versículo 7, ele fala do Evangelho. No versículo 12, ele fala do Evangelho. No 17, no 27, isso só no capítulo 1. Sendo mais específico, no próprio texto que nós lemos, coloca para mim aí, Mari. No próprio texto que nós lemos, você vai ver, pelo menos em 8 oportunidades, ele fala de Cristo e do Evangelho. Ele fala de Cristo e da sua palavra, pelo menos em 8 oportunidades. Isso mostra para nós claramente que a paixão principal de Paulo, o que movia Paulo, era Jesus Cristo e a sua mensagem. Está aqui um cara que entendeu que realmente era tudo sobre Jesus, não sobre ele, não sobre os seus problemas, não sobre as suas paixões secundárias, embora ele as tinha. Mas Paulo demonstra claramente que a mensagem do Evangelho, que a pessoa de Jesus era central na sua existência. Agora, por quê? Por que a mensagem do Evangelho se tornou central na vida dele? Porque se você conhece um pouco da história de Paulo, e talvez tenha aqui gente que não conheça, não sei se você sabe disso, mas Paulo foi um dos piores perseguidores da igreja cristã no seu início. Se tinha alguém que queria ver a igreja morrer, se tinha alguém que queria que a mensagem de Cristo, do Evangelho, morresse logo no início, era Paulo. E ele fez de tudo para acabar com essa mensagem. O que aconteceu com um camarada desse, que objeto que ele odiava tanto, que tinha completa aversão, se tornar a sua paixão principal? E a resposta talvez seja, porque o Evangelho foi a única coisa capaz de mudá-lo. O Evangelho foi a única coisa capaz de transformar completamente e verdadeiramente a vida de Paulo. Queridos, a paixão de Paulo antes era o judaísmo, por exemplo. Quando a gente chegar no capítulo 3, a gente vai ver que ele vai dar uma descrição bela e enorme de quem ele era enquanto judeu. Ele vai falar, ele até se gabava disso. Era um cara, essa era a paixão dele, ele apresenta isso. Mas a religião judaica, o judaísmo não foi capaz de transformar Paulo e de talvez fazer ele encontrar o que ele realmente procurava. Aliás, preste atenção, queridos, por favor. Nenhuma religião é capaz de fazer você procurar o que você realmente, de você encontrar o que você realmente está procurando. Nenhuma religião. Nenhuma religião é capaz de fazer com que o homem realmente se conecte com Deus. Nenhuma. Sabe por quê? Porque todas as religiões, como o judaísmo de Paulo, vão dizer: faça isso. E se você fizer isso, e se você der esses passos, e se você alcançar esse padrão, então Deus ou as divindades virão então a teu favor, ficarão devendo algo para você, e derramarão graça sobre você, e te abençoarão. Isso é religião. Você faz primeiro, para que depois a divindade ou Deus faça algo para você. Era o que Paulo fazia no judaísmo. Ele tinha uma vida irrepreensível, o cara era perfeito, obedecia a todos os mandamentos, mas ainda assim um cara vazio, mas ainda assim um cara completamente perdido, porque essa era a religião. A religião, ela vai tratar o seu comportamento talvez, mas somente o Evangelho vai mudar o seu coração. O Evangelho é completamente diferente das religiões, porque o Evangelho não diz o que você precisa fazer para chegar até Deus. O Evangelho diz o que Deus fez para chegar até você.
E essa foi a mensagem que alcançou e que transformou Paulo. Paulo teve um encontro real com esse Jesus que ressuscitou dos mortos. Isso mudou a vida dele completamente. E somente por causa disso, que Jesus e a mensagem do Evangelho se tornaram a paixão principal da vida dele. Entenda bem, queridos, entenda bem, nesse primeiro ponto estou acabando. Se você não experimentar o poder do Evangelho, você nunca conseguirá ter a paixão pelo Evangelho. Se você não experimentar o poder transformador de Jesus, Ele nunca será o centro da sua existência. Somente pessoas que viram, que sentiram, que experimentaram o poder transformador do Evangelho nas suas vidas, poderão fazer então do Evangelho a sua paixão principal. Se o tema da série é tudo sobre Jesus, você só vai conseguir viver essa realidade, ou até mesmo compreender a realidade do que é tudo sobre Jesus, quando você perceber que Jesus fez tudo por você. E quando essa mensagem chegar à tua mente e ao teu coração e transformar completamente a sua existência, para que se torne então a sua paixão principal. Então essa passagem ela começa pela paixão de Paulo. Alguém apaixonado pelo Evangelho, pela mensagem da cruz. E por que ele era apaixonado? Porque ele foi transformado por essa mensagem. Meu desejo na rede, o nosso desejo na verdade, queridos, é que cada um de vocês, talvez você que pisou aqui pela primeira vez hoje, talvez você que não faz parte de nenhuma igreja cristã ainda, é que você seja desafiado a compreender cada vez mais o que Jesus fez por você. E saiba que isso vai transformar a sua existência. Esse é o meu desejo, esta tem sido a nossa oração. Agora, quando a gente compreende então a paixão de Paulo nesse texto como um todo, a gente vai perceber que isso levou a problemas. Porque se você voltar para o texto aí, você vai ver que ele começa afirmando, logo no início do versículo 12, dizendo: olha, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu. Ele vai falar de algo que aconteceu, ele não cita aqui, mas nós sabemos pelo contexto que ele está se referindo à sua prisão. Paulo aqui estava preso, estava com sua liberdade cerceada. Então essas coisas que aconteceram comigo, ele se refere a todo o processo de prisão que levou a ele a esse momento. Não sei se você sabe, mas Atos descreve isso. Paulo foi preso em Jerusalém, foi julgado diversas vezes. Na verdade ele foi preso pelos mesmos caras que prenderam, mesmo grupo de pessoas que prenderam Jesus e mataram Jesus. Mas ele foi preso, passou por julgamentos aqui e lá. Mas como Paulo era um cidadão romano, ele apelou para César. Então enviaram Paulo de Jerusalém até Roma. No meio do caminho teve um naufrágio, foi uma loucura completa, até ele chegar a uma prisão domiciliar em Roma. Então quando ele fala essas coisas que me aconteceram, ele se refere a essas dificuldades e problemas que ele passou. E por que ele passou? Por causa da sua fé. Nós vamos ver que a sua paixão por Cristo, pelo Evangelho, o levou a ter esses problemas. Porque ele só foi preso por pregar Cristo. Ele só foi preso porque ele pregou Cristo no mesmo lugar onde crucificaram Cristo. Os caras não gostaram nada disso, lembra? Estavam tentando matar o cristianismo. Então a sua paixão obviamente levou a problemas. No próprio verso 17 que está aqui, você vai ver que ele teve problemas até com outras pessoas. A gente não sabe quem elas são, mas parece até que haviam pessoas que eram pseudo-cristãos, imagino eu, gente que já se achava cristão e que queria de alguma forma até mesmo tentar prejudicar Paulo. Os caras estavam tão afim de prejudicar Paulo, que acharam que se eles pregassem o Evangelho, eles estariam prejudicando Paulo. Depois eu até falo um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas para você dos problemas que Paulo estava enfrentando. Isso nos mostra, de certa forma, que se Cristo for a sua paixão, isso te levará a enfrentar problemas. Se o Evangelho realmente for o centro da sua vida, se Cristo realmente for o centro da sua vida, isso te levará a enfrentar dificuldades, problemas. Sabe por quê? Por duas coisas eu penso aqui. Primeiro, porque se Cristo for o centro, você vai estar entrando em conflito com o reino das trevas. Ele é real, ele existe, Satanás é real, Satanás existe.
E é um grande perigo quando a igreja ou fala demais sobre Satanás. Na verdade, isso é um perigo grande. Tem igreja que só fala, parece que só Satanás, é o capeta lá que domina tudo, entrevista um capeta, ele tem que ter vez todo culto, ele aparece todo culto, e dá uma ênfase muito grande. Tomar cuidado com essas igrejas, tá ok? É quase que o centro. Se Satanás não for, o culto foi sem graça. Satanás não foi no culto hoje, foi tão chato, né? Apenas Satanás não estava lá, quase que é isso, né? Está quase na folha de pagamento da igreja, que tem que estar lá todo domingo, né? Então cuidado com isso. Por outro lado, há um outro perigo, que é o negligenciar completamente. E a gente não pode, ele é real, ele existe, e ele tem um plano, tentar destruir o plano de Deus. E obviamente, se vocês aqui realmente quererem começar a viver para Cristo, a fazer de Jesus a sua paixão principal, é óbvio que vocês vão acabar nesse processo ganhando um inimigo extremamente poderoso. Então, é óbvio que vai te causar problemas, claro. Ora, não só isso. Em segundo lugar, porque eu penso, uma segunda razão pelo qual eu penso que se Cristo for a tua paixão, você vai enfrentar problemas, é porque o mundo que nós vivemos, se tornou um lugar extremamente hostil para aqueles que querem colocar Cristo no centro. Não é verdade? O mundo que a gente vive hoje é um lugar extremamente difícil, um lugar extremamente hostil para pessoas que querem realmente colocar Jesus no centro e ter Ele como a sua paixão principal. Queridos, não se enganem, não se enganem. O mundo hoje nosso é dominado cada vez mais pela ideia da inexistência, da não existência de Deus. A gente vive num mundo hostil hoje para os nossos filhos. Essa é a dura realidade, mas vocês sabem disso, não é verdade? Essa semana mesmo, eu vi no Facebook, rolando lá a timeline do Facebook, um vídeo de crianças de 3 a 5, imagino eu, de 3 a 5 anos de idade, uns cotoquinhos assim, tamanho do meu filho ali, de 3 a 5 anos de idade, certo? Na escola, dançando e rebolando até o chão, ao som de Anitta. Detalhe, pela aparência do vídeo, incentivados pelo professor, dando a entender que era um programa curricular daquela escola, da educação física. Na minha época era jogar bola de educação física, agora é rebolar até o chão. Esse é o mundo que a gente vive. Eu lembro bem, na minha época de escola, educação física era jogar bola, era correr, era pular, agora é rebolar até o chão. Essa é a loucura do nosso tempo. A gente vive num tempo hoje, queridos, que falar sobre sexualidade, sobre sexualização, é falar a partir da não existência de Deus. É falar a partir de uma não existência de uma moralidade que pode nos guiar, nos dirigir. Não há isso aqui, não há mais referência. Isso mexe com tudo. E é difícil. É difícil. A gente vive num mundo hostil hoje para os nossos adolescentes. Cadê os adolescentes aqui da Red? Estão aqui hoje, estou vendo vários de vocês aqui. É difícil para vocês, eu sei, ser um cristão e ter Jesus como centro da vida de vocês hoje. Eu sei que é difícil. É difícil viver no meio onde pornografia, imoralidade sexual, uso desenfreado de drogas lícitas e ilícitas são o padrão de conduta dos adolescentes do nosso tempo. E nós precisamos preparar os nossos filhos para sofrer muitas vezes hostilidade, por querer andar com o Senhor. É difícil, eu sei, mas essa é a realidade que Paulo está nos preparando aqui. Os nossos universitários, cadê os universitários que estão aqui hoje? Que enfrentam, e vão enfrentar ainda, enfrentarão muitos problemas. E universidades dominadas por ideologias anticristãs, ideologias que partem do pressuposto da não existência de Deus, ideologias que pregam o Estado como um Deus, ou o dinheiro como um Deus, seja ela qual você escolher. Nós vamos ser massacrados por essas ideologias, e que vão corrompendo brutalmente a mentalidade dos nossos jovens. Eu podia falar um monte de coisa aqui dos empresários cristãos que vivem numa cultura hostil, onde o errado se tornou certo do nosso país. Dos empresários onde burlar as leis é quase que obrigatório, quase porque não é, mas é quase que obrigatório para a existência. E que se Jesus for o centro da vida daquele camarada,
Ele vai fazer o certo, custe o que custar. E isso certamente vai trazer problemas para ele. Ele vai poder, talvez, perder negócios, perder casos. Vai perder talvez um monte de coisa a partir de uma ética cristã, a partir de ter Cristo como referência e não qualquer outra coisa. Eu poderia continuar, poderia falar aqui sobre casamento, poderia falar sobre tantas outras coisas, que se Cristo for aquilo que vai mover você, se Cristo realmente for o centro da sua existência, a sua paixão principal, isso certamente irá te causar problemas. Quero lembrar vocês da palavra de Pedro, das palavras de Pedro, em 1 Pedro capítulo 4. Olha o que Pedro diz: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Olha o verso 16: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Essa passagem nos mostra que se Cristo for a sua paixão, se prepare para os problemas. Mas, partindo para o último ponto, a gente percebe que Paulo tem problema sim, ele está preso, tem gente que não gosta dele, ele está impedido de realizar seu trabalho, que ele gostava tanto, público, de sair por aí pregando o evangelho e plantando igrejas. Mas a gente vai ver aqui que os problemas podem ser enxergados à luz de uma outra perspectiva. E essa é a última palavra então da noite: perspectiva. Lembra? Paixão, problemas e perspectiva. Porque, volta comigo no início do texto. Paulo diz: olha, você sabe o que me aconteceu, ou seja, estou preso, estou na pindaíba, né, não foi fácil. Mas olha que é essa palavrinha: ao contrário, tá o destaque aí, ao contrário. É interessante esse raciocínio de Paulo. Ele diz: olha, vocês sabem o que me aconteceu, mas ao contrário, ele continua, tem servido para o progresso do evangelho. Paulo, ele olha para esses problemas com uma outra perspectiva. Ele poderia dizer: irmãos, olha, vocês sabem o que aconteceu e está muito difícil. Poderia ser talvez até a sequência natural de uma escrita: irmãos, vocês sabem o que me aconteceu, e olha, cá entre nós está muito complicado, orem por mim, eu estou triste, estou depressivo, está realmente complicado passar o que eu estou passando, eu estou preso, minha liberdade foi cerceada, eu não consigo sair, eu queria fazer tanta coisa, eu queria plantar igreja, eu podia até espiritualizar, eu queria estar plantando igreja, servindo ao Senhor, mas estou preso. Poderia ser a reação de Paulo. Ele poderia pedir oração por libertação e falar: irmãos, orem por mim, por favor, ó vida, ó céus, ó azar, faça uma vigília para que Deus me liberte essa noite. O que acham? Não, ele não faz nada disso. Talvez esse ao contrário pode até indicar que os filipenses esperavam um lamento, uma reclamação, um pedido de libertação, mas ele coloca ao contrário. Porque, de fato, ao contrário do que era esperado, nós vimos aqui um Paulo animado, empolgado com aquilo que Deus está fazendo. Galera, isso aqui é muito louco. Porque Paulo pega a sua prisão e começa a enxergar de uma perspectiva completamente diferente. Ao invés de triste, desanimado, desesperançoso, ele está enxergando essa situação de uma perspectiva diferente, a perspectiva de Jesus. Ele está animado, ele está feliz, ele está encorajando ao invés de precisar ser encorajado. É loucura total. Porque quando se é tudo sobre Jesus, você passa a ver os problemas com outros olhos, os olhos de Cristo. Quando a sua paixão é Cristo, quando a sua paixão é o Evangelho, e foi transformado, e está sendo transformado por esse Evangelho, você passa a olhar para os problemas com outros olhos, os olhos de Cristo. Você passa a ver os problemas com uma outra perspectiva. Na verdade, problemas se tornam oportunidades para você olhar para a vida com os olhos de Jesus. Problemas se tornam oportunidades para você olhar para a vida com os olhos de Jesus. E é justamente isso que Paulo está fazendo aqui. Quer ver comigo?
Pode colocar, Mari. Ele está extremamente empolgado, porque no verso 13 ele diz: o evangelho está progredindo. Olha o que ele diz, olha. Como resultado da minha prisão, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Ele vê que eu já está avançando. Não só isso, ele está animado porque a guarda do palácio está ouvindo o evangelho. Isso aqui é muito louco, sabe por quê? Paulo estava numa prisão domiciliar. Era um dos estilos de prisão daquela época, tá bom? Criminosos não eram tão perigosos, que não apresentavam risco à sociedade, eram colocados em casas, que eles mesmos tinham que bancar essa casa, tá bom? E ali o governo apenas cedia os oficiais, os guardas, para guardarem ele ali. Então Paulo ficava preso no revezamento de outros soldados que ficavam presos na mesma casa com ele. Ele podia receber gente, ele recebia visita sim, mas sempre tinha um soldado com ele. E esses soldados não eram soldados qualquer, eram soldados que faziam parte do revezamento também do palácio lá de Roma, do próprio César. Olha que loucura. Deus colocou do lado de Paulo homens, soldados, que também estavam do lado de senadores romanos, que também estavam do lado de grandes autoridades de Roma. Olha que oportunidade tremenda de alcançar esses caras, para que esses caras pudessem alcançar pessoas ainda mais importantes. Então no verso 13 aqui, Paulo está vibrando, porque toda a guarda do palácio foi evangelizada por ele, porque não tinha jeito, o cara tinha que estar ali parado, ouvindo, quieto. E ele lascava o evangelho no camarada. Não só isso, ele diz ainda no verso 13 que diversos cristãos, inspirados pelo exemplo dele, estavam se sentindo motivados a pregar mais. Sabe quando você vê alguém que está amando a Jesus e está trabalhando, está produzindo, isso é contagioso. Acho que eu já contei isso há muito tempo atrás, nem sei se contei na rede, mas vale a pena a ilustração aqui. Eu lembro que quando eu fazia seminário, quando eu voltava de viagem no fim de semana, a gente passava numa igreja no fim de semana, né? E eu fiz em Campinas, Sumaré, do lado de Campinas, ministério. Então todo fim de semana eu ia para Campinas e voltava de ônibus. Eu lembro que por vezes eu encontrava com uma colega de seminário no ponto de ônibus. Eu já estava ali parado, esperando o ônibus do centro da cidade de Atibaia até lá onde era o seminário. Estava ali esperando o ônibus da cidade passar. E por vezes eu encontrava com uma colega, uma amiga do seminário. E eu lembro que toda vez que eu estava no ponto parado, esperando, ela chegava, ela me cumprimentava, ela pedia para eu segurar a mala dela, deixava do meu lado a mala dela, e sabe o que ela fazia? Ela ia evangelizar o ponto. Ela começava a falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam paradas no ponto. E eu aqui que nem um pastel parado ali, olhando ela fazer, né? Eu era o guardador de mala dela, esse era o meu papel, né? E isso me constrangia, é óbvio que constrange. Porque eu como cristão, olha que oportunidade, olha que privilégio. Pessoas ao meu redor sem Jesus, que vão ficar por 5, por 10, por 15 minutos ali paradas. E eu aqui como bom cristão, parado também. E ela vinha: oi Tiago, tudo bem? Tudo bem. Botar a mão, segura aqui, seguro, ia. Pá, pá, pá. E eu ali. Sabe o que aconteceu? Eu tive que começar a evangelizar com ela também. Eu fiquei constrangido, como é que ela vai falar e eu não vou falar? Como é que ela vai ali e eu aqui? Então vira e mexe, quando eu via ela chegando, eu começava, né? Tá vendo? Ela aparecia de longe ali, eu começava: Jesus, vem cá, falar de Jesus para você, né? Acontecia com Paulo. O exemplo de Paulo, a alegria dele em meio a circunstância tão adversa, o fato de estar preso por causa da sua paixão principal, que era Cristo, começou a motivar outras pessoas essa paixão. Cara, Paulo está lá preso, olha o que ele fez, eu posso fazer também. Se ele não pode sair, eu posso sair. Se ele não pode pregar aqui fora, eu vou pregar aqui fora. E Paulo está empolgado, porque ele começou a ver pessoas empolgadas e pregando o evangelho a partir do seu exemplo. Até mesmo os inimigos de Paulo começaram a pregar, porque tem uma situação estranha aqui no texto. Porque é o que ele diz no verso 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. E estes que fazem por amor, verso 16, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho, mas aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, estou terminando já, tá, queridos? Sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento quando estou preso. Mas o importante é que de qualquer forma,
seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Até nisso Paulo encontra motivo para se alegrar. Queridos, é difícil entender esse texto. De quem que Paulo está falando, a gente não sabe. Agora, como que uma pessoa pode pregar Cristo por rivalidade? Eu penso, ao estudar essa passagem, que talvez eram pessoas que pregavam Cristo para se autopromoverem. Entenda muito bem, Paulo não está condenando o conteúdo da mensagem, mas sim a motivação do pregador em pregar a mensagem. Entenda bem, tá? Não é que tinha gente pregando errado, pregando o evangelho meio torto, e Paulo meio que está fazendo vista grossa e fala, não, tá meio erradinho aqui, ali, mas falou de Cristo, está valendo, tem Jesus no meio da mensagem, então tá legal, cantou Jesus no final, tá, deixa passar. Não é com respeito ao conteúdo. Paulo nunca abriu mão do conteúdo. Você vê em outros escritos que ele pega muito pesado se o cara errar no conteúdo, tá bom? Então ele bateu pesado em falsos mestres, em gente que deturpava o evangelho. Isso é inegociável para a gente. O cara pode ser 10, ter uma boa intenção, pregou a mensagem errada do ponto de vista de conteúdo, está errado, brother, para tudo, aprende um pouco mais, leia, estuda. Não se briga com o conteúdo. Mas aqui no caso, Paulo está falando de motivação. E acho que eu sei bem o que Paulo está falando, porque a gente vive isso hoje em dia. É comum, infelizmente, encontrar pastores que até pregam uma boa mensagem, até pregam o evangelho, mas talvez muito mais preocupados em construir o reino deles do que o reino de Deus. Então o que Paulo passou é comum pessoas passarem hoje em dia. Queridos, grandes pregadores devem ter muito cuidado, por exemplo, porque eles estão em evidência. E é comum às vezes o cara se pegar pregando, não pela mensagem em si, mas por uma autopromoção. Talvez é comum o cara talvez se pegar pregando, porque com essa pregação, que às vezes é uma pregação correta, a mensagem é correta, mas às vezes a motivação dele é um autoengrandecimento, ele quer ser famoso. Então cuidado, é o que Paulo está alertando aqui, mas ainda assim, essa nova perspectiva fez com que ele olhasse para os problemas de maneira diferente. Eu preciso terminar aqui. É interessante que diz que Paulo cria que Deus poderia libertá-lo. Se você conhece um pouco da história dele, você vê que ele presenciou diversos milagres. Na verdade, ele até realizou diversos milagres. Ele curou paralíticos. Nesse naufrágio que ele teve, indo para Roma, ele foi mordido por uma serpente venenosa. Geral em volta parou para ver ele cair duro e morrer. E não aconteceu nada, parecia um pernilongo que picou ele. Ele coçou aqui e continuou a vida. O pessoal se espantou, achou até que ele era um Deus. Ele presenciou diversos milagres tremendos de Deus na sua vida. Ele podia pedir aqui por libertação. Ele podia talvez aqui pedir para Deus permitir que ele continuasse o ministério de plantação de igrejas pelo mundo, mas não. Ele cria que Deus tinha um plano muito mais perfeito. Adotar uma nova perspectiva é saber que Deus tem sempre um plano muito melhor do que o seu. E que Ele amorosamente convida a enxergar a vida com os olhos dele. Está difícil? Está complicado? Eu sei, eu entendo. Está difícil lidar com as situações da vida? Pode até ser. Mas eu te convido essa noite, a partir desse texto, a ter uma outra perspectiva à luz desses problemas que você está enfrentando hoje. Uma outra visão, que não a sua, deturpada, turva, que não sabe do que vai acontecer daqui 10 minutos, mas com a visão de Deus, que controla a história, e que revela para nós que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas você só vai poder ter essa nova perspectiva, se você tiver de fato uma nova paixão central que vai guiar e dirigir você. E se essa paixão for Jesus Cristo e o Evangelho. Quando tudo é sobre Jesus, isso significa que Cristo se tornou a paixão principal, a sua paixão principal. E logo, você irá suportar os problemas em decorrente dessa sua paixão e terá uma nova e completa perspectiva para enxergar a vida.
Isso aconteceu com Paulo. E meu desejo é que isso aconteça com cada um de nós essa noite. Que Deus, nesse momento, no teu coração, possa recolocar as suas paixões. E que de fato você possa ter Cristo como a sua paixão principal. A única coisa que você não pode perder. E a partir dessa nova paixão, embora você vá ter problemas, e sim, você vai ter problemas, mas você vai ter uma nova perspectiva para encarar esses problemas. Eu vou encerrar, mas eu lembrei de uma história final, não está nem no esboço, mas eu lembrei agora dessa história. A história de um dos hinos mais famosos, um dos hinos mais conhecidos da história cristã, que foi traduzido aqui no português como Sou Feliz com Jesus. Vem desse hino, Sou Feliz com Jesus. Eu não sei se você sabe a história desse hino, que foi escrito por um advogado, acho que Stanford, se não me falha a memória era o sobrenome dele, eu não lembro ao certo, ou Spanford, acho que com P. E a história conta que esse advogado, ele estava numa viagem, eu não lembro se ele era de Londres e foi para os Estados Unidos, ou era dos Estados Unidos e foi para a Inglaterra, não lembro de que lado que ele estava, mas ele estava distante da sua família, e a sua esposa e suas 4 filhas iriam encontrar com ele. E ele já estava no seu local de chegada, esperando a sua família chegar num barco. E conta a história que aquele barco sofreu um acidente terrível em alto mar. O barco veio a naufragar e aquele homem perdeu as suas 4 filhas no mesmo acidente. Somente a sua esposa sobreviveu. E quando ele ficou sabendo do acidente, ele ficou desesperado, sem informações. Ele recebeu apenas um telegrama da sua esposa, dizendo: salvo somente eu. E conta a história que esse homem pegou um navio para encontrar sua esposa no outro continente. E durante essa viagem, ele escreveu esse hino, que foi traduzido como Sou Feliz em Jesus, mas a versão em inglês, que ele dizia: e está tudo bem com a minha alma. E está tudo bem com a minha alma. Como é que alguém, ao perder 4 filhos, pode escrever um hino como esse? Está tudo bem com a minha alma. Somente por causa da sua paixão. Esse homem era apaixonado por Jesus e pelo Evangelho. Isso era o centro da vida dele. E a partir disso, fez ele lidar com os problemas da vida com uma outra perspectiva. Baixa a cabeça e fecha os teus olhos. Senhor, fala ao nosso coração. Que palavras como essa que nós lemos hoje, estudamos, possa mexer lá no fundo, no íntimo do nosso ser. E possa, Deus, nesse instante, para que o Senhor possa, nesse instante, Deus, trabalhar com as nossas paixões. São tantas paixões secundárias, importantes, que guiam, que nos dirigem, é verdade, mas, Senhor, nós queremos que o Senhor, que a Tua mensagem, que o Evangelho, Deus, seja aquilo que vai realmente nortear completamente a nossa existência. Deus, eu oro por mim, pelos meus irmãos, porque nós precisamos, assim como Paulo, ter o Senhor guiando completamente a nossa existência, dirigindo os nossos valores, direcionando a nossa agenda, cuidando, Deus, das nossas decisões, guiando a nossa moralidade, guiando as decisões do futuro. Nós precisamos que o Senhor, e somente o Senhor, seja a nossa completa, Deus, e essencial paixão da nossa existência, da nossa vida. E para que a partir disso, Deus, a gente possa superar todos os problemas que vão vir em decorrência dessa paixão, e eles certamente irão vir. Mas nós temos certeza, Senhor, que o Senhor nos dará uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar isso com os olhos do Senhor. Deus, se tiver alguém aqui em dificuldades hoje, em sérios problemas, trabalhe no coração dessa pessoa para que ela possa, antes de tudo, Deus, rever qual é a sua paixão principal e que a partir disso, Deus, ela possa começar a enxergar a vida com os teus olhos. Trabalha, Senhor, por favor, em nossos corações. Nos ensina, nos ajude, nos desafie
a viver essa centralidade de Jesus em nossas vidas. É disso que nós realmente precisamos e nada mais. Dirige, por favor, os nossos passos, para a tua glória e honra que nós oramos. Amém.